eu sou a Grazi, esse canal é o canal Gratidão em Graça. Vamos para mais um bate-papo? Hoje nós vamos falar sobre disciplina, sobre sermos disciplinados, no sentido de fazermos algo para alcançarmos o que queremos. Porque muitas vezes a gente vai ter que fazer coisas que a gente nem sempre quer para chegar nos lugares em que nós mais desejamos chegar. Existe isso, essa contradição, né? Fazer o que às vezes a gente nem quer naquele momento tanto, não tá tão empolgado, não tá tão animado, mas para a gente chegar aonde a gente mais quer, é necessário que a gente tenha disciplina para fazer o que a gente precisa, senão a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Mas eu quero trazer essa disciplina, em primeiro lugar, para o que nós temos que fazer para o Senhor. Porque na palavra de Deus, lá em Mateus 6, no versículo 33, fala assim, ó: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que significa isso? Primeiro o reino de Deus. E o restante ele vai acrescentar, porque ele cuida das aves do céu, das plantas do campo. Por que ele não vai cuidar de nós? E com essa certeza no coração de que Deus está cuidando, a gente precisa buscar primeiro o reino dele. Algumas vezes nós deixamos isso para um tempo secundário, não é verdade? Quantas vezes a gente chega em casa depois de um trabalho, tão cansados, e a gente vai ler a Bíblia, e aí faz aquela leitura tão rapidinha, afinal de contas eu não consigo, eu tô tão cansado hoje, eu tô tão cansada. E aí, o pior, às vezes aquilo vai perdurando dias após dias, e nós vamos ficando acostumados a colocar o reino de Deus para quando sobra tempo. Mas a palavra de Deus nos ensina que ela tem que vir em primeiro lugar. É fácil? Não é, porque existem muitas concorrências, tecnologia, filho, trabalho, afazeres de casa, nossos próprios cuidados pessoais, existe muita concorrência. Mas o segredo é prioridade. E a prioridade, ela só supre o que ela veio a fazer, ela só consegue alcançar o objetivo dela quando ela é acompanhada de disciplina. Porque priorizar é você pensar, isso está em primeiro lugar. E ter disciplina é você não só pensar e realmente colocar com ações diárias, porque a disciplina, ela é amiga da rotina. Só se tem disciplina na rotina. Porque não adianta você chegar hoje e falar, comecei uma dieta hoje, fazer tudo rigorosamente certo, e amanhã não, e depois da manhã não. Porque isso não é ter disciplina. Disciplina é você fazer o que você tem que fazer com a rotina do dia a dia, todo dia, dia após outro. É claro que vai ter dia que você não vai querer fazer a dieta que você pretendeu. Você vai querer sair um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Acontece. Mas quando isso acontece, a gente tem que falar a verdade. Nós estamos fugindo da disciplina, porque a disciplina é você fazer todos os dias aquilo que você planejou, que é uma palavra muito importante quando a gente está falando de prioridade e disciplina, que é o planejamento. Então, quando você planejou fazer, agora tem uma coisa muito interessante. Vocês sabiam que quando você deixa de fazer algo que você planejou, quando você priorizou, e aí você não teve a disciplina para cumprir, você também está falando para o seu cérebro que aquilo não é tão importante? Repare bem, se você coloca na tua rotina atividade física todos os dias, naquela semana em que você fala assim, essa semana não, vai ficar muito difícil voltar na semana seguinte. Então você tem que ter a disciplina de saber, ó, naquela semana não deu porque eu estava doente, com dores no corpo, ou tinha que fazer algo extremamente importante, não deu. Aí na semana seguinte você já vai saber, não vai ser fácil, porque na semana passada eu furei a minha disciplina,
mas eu preciso recomeçar, vou ter que ter força e vou recomeçar. Então, você conhecendo a si mesmo, é mais fácil, às vezes, você voltar àquilo que você havia planejado. E aí, trazendo isso para a palavra de Deus, quando a gente coloca nossa busca diária em caráter secundário, vai ter dias em que você vai deixar para fazer o seu devocional antes de dormir, você vai estar tão cansado que você não vai conseguir. Então, o planejamento, talvez, para cada um funciona de uma maneira, mas o planejamento para você talvez seja, então eu vou fazer de manhã quando eu acordar. Porque aí quando eu acordar, aí o dia pode acontecer o que for, mas eu já fiz o meu devocional, já falei com Deus, então já fiz aquilo que para mim é prioridade. Não é uma boa opção? Eu sei que cada um tem a sua dinâmica. Talvez você seja um plantonista e trabalha à noite, não vai dar para fazer isso, né? Mas aí você vai fazer de acordo com a sua perspectiva. E o que eu quero chamar a atenção para mim e para você, porque isso tocou meu coração essa semana. Porque a gente está terminando o ano, quando a gente termina o ano é como se a gente estivesse terminando ciclos. Então você começa a pensar, o que eu posso fazer de melhor? E eu tenho pensado nessa semana sobre isso, sobre disciplina, sobre planejamento, sobre dar prioridade. E eu queria compartilhar isso com vocês, porque é importante a gente pensar que nós precisamos ter disciplina para alcançar o que a gente deseja, porque senão a gente não vai conseguir. Sem disciplina a gente não consegue. E aí a disciplina ela prevê um planejamento. Então, que tal agora, nesse finalzinho de ano, a gente sentar e colocar no nosso planejamento uma rotina diferente, uma rotina em que a gente vai mexer no que não está dando certo e deixar o que está dando certo. Então isso aí, às vezes eu falo sobre isso, vai requerer de nós pensarmos, parar para pensar. Já falei isso outras vezes, é necessário a gente parar para pensar, porque se a gente não para e pensa, nada muda. Então, se vai exigir de você e de mim parar e colocar na ponta do lápis, como é a minha semana? Qual é o horário em que eu vou fazer o meu devocional? Um horário que eu tenho que buscar é aquele horário que eu vou conseguir cumprir. Esse horário é tranquilo para mim, então eu vou pegar e vou cumprir, porque se eu pegar um horário em que não é tão bom, a tendência de eu não conseguir cumprir aquilo que eu tenho que fazer é maior. Então, eu vou pegar assim, isso é a minha prioridade? Então, vou fazer nesse momento. O que é mais importante, definir as minhas prioridades em primeiro lugar. O que são prioridades para mim? E aí você vai encaixando aquele tempo melhor na sua primeira prioridade, depois a segunda, e assim sucessivamente. Até deixar aquilo que não é tão prioridade para quando der tempo, porque vai ter também. Agora não se esqueça, você também precisa de um tempo para você pensar, estar com Deus, para você observar a natureza, observar a sua vida, porque a gente não pode deixar a correria do dia a dia impedir a gente assim desse momento em que nós podemos olhar para o que a gente fez, ver o que está dando certo e mexer no que não está dando certo, para que a gente consiga alcançar onde de fato a gente quer chegar. Se você quer ser uma pessoa que entende mais de Deus, que entende mais da palavra de Deus, que tem mais intimidade com Deus, talvez você possa colocar aí nas noites em que você está mais tranquilo para você fazer uma oração, quem sabe na madrugada você buscar o Senhor. Comece a pensar, planejar para o ano vindouro o que você pode fazer para melhorar a sua vida, para melhorar aquilo que não está tão bom e, acima de tudo, para você estar mais pertinho dele. Mas não deixa virar o ano para começar, não. Planeja e já começa a testar agora, ainda nesse finalzinho de ano. Espero que esse vídeo ajude você e a mim também. Um grande abraço e até a próxima.